filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Só que o livro de Marcos, ele narra a respeito do batismo de Jesus de uma forma mais prática, de uma forma mais, e já coloca já a sequência do que acontece após o batismo. Após o batismo, Jesus ele vai para onde? Para o deserto. Acabou de ser batizado, já foi direto para o deserto. Olha que interessante. Nós estamos falando sobre ser cheio do Espírito Santo. João estava então ali estrategicamente no rio, e ele falava: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista pregava dessa forma. E para os fariseus que ficavam ali arrazoando nos seus corações: e vós, raça de víbora, que arrazoais em vossos corações, quem vos disse, que vocês vão poder se livrar da ira vindoura do Senhor naquele grande dia? Ele dizia dessa forma, olha, quem que disse para vocês que vocês vão se livrar disso tudo? Vocês estão achando que vocês são os donos da verdade? Vocês não são. Arrependam-se também. E era pregada aquela palavra. Aí ele dizia numa outra parte: olha, mas venham aí, a qual não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés. Eu João batizo com água, mas ele nos batizará com fogo. E esse fogo é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Lembra-se que nós falamos agora há pouco sobre oração? Oração é combustível. E o Espírito Santo é o quê? É o que alimenta esse combustível. E o Espírito Santo é alimentado também por esse combustível. Porque um crente que não ora não sente a presença do Espírito Santo. Um crente que não ora, não sente a presença do Espírito Santo, não tem prazer de estar com o Espírito Santo e também não percebe o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus ele intercede por nós com gemidos e... O que é isso? Inexplicáveis, inexprimíveis. A forma que o Espírito Santo intercede por nós, você não tem como falar. Nós não temos uma língua portuguesa, é um jeito tão especial de fazer essa oração. Mas o Espírito Santo ele vai interceder por nós. A nossa oração ele pega e leva diante do Pai de uma forma inexplicável, inexprimível, e apresenta o Senhor. E é interessante que esse Espírito, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado. Se ele convence o homem do pecado e ele mora em nós temos então o quê? Nós temos é como se fosse um termômetro, que quando a temperatura do pecado vai subir, ele fala: opa, te converte. Eu não sei se você que está acostumado a orar, quando você fica um tempo sem orar, parece que o Senhor já começa a falar para você para orar. Ou você vai sentindo um estado de quietude. Quando eu tenho um tempo que eu estou meio na correria e não estou tendo tempo para orar, ou falar com Deus, o próprio Senhor fala comigo: vai orar. Aí às vezes você também não tem tempo, você não consegue administrar o teu tempo. Aí você começa a se acordar de madrugada. Não é falta de sono, não é insônia, é o Senhor dizendo: você não está arrumando tempo, eu estou arrumando tempo para você. Eu estou tirando você do seu sono para você orar. Já que o teu dia é tão longo e você não consegue dedicar uma parte dele para mim, eu vou arrancar de você da sua noite. Bom, então nós acabamos de ler sobre ser cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui nessa passagem algumas características de como ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós recebemos um presente. O que é? O Espírito Santo. Ele passa agora, quando nós aceitamos a Cristo, ele passa a fazer o que em nós? Morada. Ele está morando em nós. Quando você aceita a Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele já começa a habitar em você.
Por isso que o pecado você já está livre dele e ele já não tem mais espaço na sua vida. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz o que na sua vida? Ele está morando em você. Por isso que ele não aceita e não admite você ser dividido com o mundo. Ele quer exclusividade. Ele quer você para você. E ser cheio do Espírito Santo é ter as coisas dele, é ter prazer nele, é ser cheio dele, é falar uma linguagem dele. Ou seja, um pé de abacate produz abacate. Um pé de manga, uma mangueira, produz manga. Um crente cheio do Espírito Santo, ele produz fruto do Espírito Santo. Olha que tremendo. E Gálatas vai falar quais são os frutos do Espírito Santo, que é longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio, alegria, fé, esperança, temperança e tantas outras coisas mais que você vai ver lá. E contra essas coisas, Paulo fala aos Gálatas, contra essas coisas não há lei. Essas coisas são fruto do Espírito Santo. É muito comum você ver alguém que aceitou a Cristo, que está cheio da presença do Espírito Santo, ela tem o que então? Um comportamento de cristão. Quando você fala para o cristão na igreja, você precisa ter modos de cristão, é porque precisa ainda nascer de novo. Porque quando o modo de cristão, ele vem com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não precisa fazer uma aula de doutrina bíblica. Você começa a produzir isso, é natural. Você começa a ter, sabe o quê? Uma vergonha dos seus pecados. Aleluia, Deus. Você começa já a falar, não, mas, nossa, eu não sei como é fazer isso. Nossa, o fulano me falou um desaforo, eu ia falar outro para ele. Mas, sabe uma coisa? Deixa ele para lá. E quem está na carne fala, nossa, mas você deixou? Engolir. Então não é que você passou a engolir seco, é que você está cheio do Espírito Santo. Porque você não consegue mais produzir esse fruto. Então quando você fala assim, eu ia falar uma mentira, eu ia fazer uma enganação, eu ia fazer uma... Você fala, nossa, não consigo mais. Porque agora você é cheio do Espírito Santo e ele habita em você. Então você fala, nossa, antigamente eu ia lá, eu fazia um somebody love, eu fazia um truque, eu fazia uma coisa, eu fazia outra, e agora não consigo mais. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava na parte de auditoria, eu trabalhava na parte de aceitação dos planos de saúde de uma empresa, uma época. Então eu vi os documentos para ver se estavam corretos, para ver se eles tinham elegibilidade para fazer parte daquela categoria, que era na Qualicorp uma época. E aí eu via que tinha um somebody love muito para cara dura, né? Às vezes o cliente não tinha um comprovante de residência, então a gente via o promotor pegava o comprovante de residência, colocava, tirava uma xerox, aí colava a frente que ele tinha sido com o endereço que ele queria, e ele criava um comprovante de residência. Eu falava, olha, não é muito ruim no somebody love aí, precisa me enganar com mais frequência, porque dá para ver o rabisco aqui da colagem que foi mal feita. Então eu falei, não dá para aceitar assim. Tinha coisa que a gente até via que estava errada, mas você falava, não vou queimar a vida do cara. Mas tinha coisa que era muito errada. E a pessoa falava com a maior cara lisa. Comprovante que o cliente me deu. Quantas vezes você não passava na mesa do cara, você viu o cara fazer no próprio escritório, no somebody love ali. Meu querido, na minha casa, você vai levar na minha mesa para aceitar isso. Não foi nem fazer na tua casa. E mais então a pessoa está acostumada com isso tudo. Como também com a mentira. Tem gente que fala tanta mentira que ele acredita na própria mentira. Tem gente que cria uma facilidade para mentir que ele mente assim, da maneira mais deslavada. Ele conta assunto e ele vai sustentando assuntos assim por décadas, por anos. Não, eu vivi isso, eu fiz isso, eu vivi naquele. Mas o crente, cheio do Espírito Santo, ele deixa essas coisas de lado. E ele começa a viver uma nova vida no Senhor. Ele começa a viver uma vida cheia de mudança. Eu tenho tanto tempo de igreja, mas isso eu não consegui. Olha, hoje nessa noite,
que eu estou pregando para você não é uma receita, é a presença do Espírito Santo. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero sentir a presença do Espírito num culto, num congresso, num evento. Eu quero que o Espírito Santo de Deus more em mim. Aleluia. Habite em mim, para que as pessoas olhem para mim e vejam uma característica de cristão. A presbítera Juliana estava pregando aqui na quinta-feira, e ela dizia que quando ela começou a carreira dela de crente, ela queria que as pessoas notassem que ela era crente no começo, para que as pessoas dessem mais o Senhor para ela. Aí eu fiquei me perguntando ali sentado: será que essas pessoas tinham discernimento do Espírito Santo para ver isso? Porque às vezes acham que alguém tão velho de igreja é cheio de sabedoria. Então ele vai olhar para a nossa cara e ele vai ver o quê? Opa, eu sou crente, mas às vezes ele está mais morto do que você. E você que está aí, chegou agora com todo gás, você talvez aparentemente nem pareça que é crente. Essa característica tem que ser levada dentro. Meu Deus. E eu já vi gente já falando que o seu filho desviado. Olha, não desviou. Eu falei: por quê? Essa barba aí. Eu falei: essa barba me garante então salvação? Você está entendendo, irmãos? É uma pessoa que está ligada ao meu comportamento físico e não olhou o joelho dobrado, que foi lá no meu quarto, sozinho, meu Deus. Não olhou para aquilo que eu estou falando com Deus, não está olhando para aquilo que eu estou falando com Deus, não está notando para a conduta que eu e você estamos tendo diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, ser cheio do Espírito Santo é produzir fruto. Só que muitas vezes nós estamos preocupados em agradar pessoas e não agradar a Deus. Então eu preciso me vestir conforme as pessoas querem, eu preciso andar conforme as pessoas querem, e o Senhor está dizendo assim: olha, é para você agradar a mim. Eu quero amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, retidão, temperança. Contra essas coisas não há. Ele nem mencionou nada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, nem falou isso. Mas o fruto do Espírito Santo é paz, amor, longanimidade. E há características aqui que nós vamos entrar ainda nesse texto, que mostra coisas muito interessantes. Primeira coisa, para eu ser cheio do Espírito Santo, vamos lá para o versículo 11. O que ele diz no versículo 11? Tem uma coisa, uma chave lá. O versículo 11 diz: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia. Essa dizia para Jesus: tu és meu filho amado e quem me compraste. Então a primeira coisa para você ser cheio do Espírito Santo é ouvir a voz dos céus. Qual foi a voz dos céus que você ouviu para você ser cheio do Espírito Santo? A palavra de salvação, a palavra de libertação. Jesus precisava de salvação? Imagina, ele veio do céu. Jesus precisava ser remido de pecado. Jesus nem cometeu pecado. E por que Jesus desceu pelas águas do batismo? Para te mostrar: eu não sou só um líder que dá ordem, eu sou um líder que vai na frente e fala: o caminho é esse, vem comigo. Aleluia, Deus. Aleluia. Alguns líderes falam: vai lá e faz isso, mas nunca nem passou, nunca nem viu, nem sabe como é que faz. Jesus falou assim: o caminho é esse, vamos que eu vou fazer também. Aleluia. Alguém poderia falar assim: mas você não pecou. Pronto, como João Batista falou assim: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu imagino Jesus parafraseando: tu deixa de ser besta, homem. Tu está achando que pelo fato de eu ser filho do Deus vivo e poderoso vai me tirar essa alegria de passar pelas águas do batismo? Você está doido? Aleluia. Então ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem me compraste. Jesus era conhecido até então, antes disso, como o filho do carpinteiro, o filho da Maria. Jesus era conhecido dessa forma. A partir desse momento, Jesus foi conhecido agora como filho de Deus. Aonde ele passava, era milagre, eram coisas acontecendo. Esse é o filho de Deus. Se você estudar os evangelhos, você vai ver que a partir do batismo, você vai ver que Jesus não é visto mais como o filho do José.
Jesus não é mais reconhecido como filho da Maria. O próprio Deus fala: eis aí, meu filho amado, a quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, a qual eu tenho alegria. Aleluia. Primeira coisa, então, para eu ser cheio do Espírito Santo, é fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que então eu faço para ser cheio: ouvir a voz do Senhor. Como eu faço para ser cheio? Ouvir a voz do Senhor. Estou ouvindo a voz do Senhor? É a primeira pergunta. Escreve lá no seu caderno: e será que estou ouvindo a voz do Senhor? Preciso ouvir a voz do Senhor. Quero ouvir a voz do Senhor. O Senhor está falando com você a todo momento, a todo instante, está te dando direção, está te dando sonho, está te dando revelação, está te dando discernimento, está te falando com você, usando pessoas, falando com um e com outro. Ele está falando com você. Escuta. Tem gente que já não sente mais a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando, e a pessoa fala: não vou fazer isso. Hoje eu estava escutando uma pregação em casa, e nós até, o pregador estava comentando, e ele dizia que sobre o ato de profetizar. Irmãos, quando Deus ele manda a gente profetizar, isso é verdade, eu até confirmei isso. Quando ele manda a gente profetizar sobre alguém, você não está sentado no banco e fala assim: vai lá, fala isso. Todas as vezes que eu profetizei para alguém, levanta e vai até lá. O que eu vou fazer lá? Não é da sua conta. No caminho que eu revelo para você. Nós só queremos nos mexer quando nós temos a certeza de que tudo vai acontecer. E as coisas de Deus não acontecem dessa forma. Por isso que eu tenho que aprender a ouvir a voz do Senhor. Vai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde? O lugar que eu te mostrarei. Irmão, você venderia a tua casa para sair a torta direito? Ninguém faz isso. E detalhe, quando o Senhor falou para Abraão, ele falou: Abraão, sai da tua casa. É teu. Pronome pessoal, teu. É teu, sai da tua casa, da tua terra, da tua zona de conforto, sai do teu ambiente, sai daquilo que você construiu e vai para onde? Não interessa, para o lugar que eu vou te mostrar. Se Deus falar para mim um negócio desse, estou sendo sincero com você, eu ia orar jejuar umas 500 mil vezes. Para onde que é, Jesus? Jesus, para onde que é? Para onde que é? Se Jesus falasse para mim: vai lá no aeroporto de Guarulhos, aliás, tem na internet e compra uma passagem. Para onde, Jesus? Ei, para onde, Jesus? Para onde? Entende? Porque nós somos movidos, irmãos, a gente quer tudo mastigado. A gente quer saber para onde vai, como que vai ser, o que vai falar, porque nós estamos acostumados assim. E isso não é viver cheio do Espírito. Viver sem cheio do Espírito é viver o que? Na dependência dele. Ou seja, eu escuto a voz dele agora e eu preciso ouvir a voz dele daqui a pouco de novo. É uma conversa constante. Sabe que a gente quer escutar tudo e falar: agora eu vou tomar uma decisão e acabou, e não me relaciono mais. Não é isso que o Senhor vai fazer com você. Por isso que ele não dá tudo, por isso que ele não fala tudo. Ele vai falando por parte, porque ele quer se relacionar com você. Aleluia, Deus. Vou para o Pai, mas deixarei o quê? Um Consolador. Quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo. Vou para o Pai e deixo para vocês um Consolador. O que o Consolador faz, igreja? Consola. Consola do quê? Porque vai ser pancada. Porque no mundo vocês vão ter aflição. Tem de bom ânimo. Acabou o versículo. Ele não disse que vocês também vão vencer. Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a intenção do versículo. Ele não disse que você vai vencer o mundo, ele disse que ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Acabou. O quê? Nós temos um que venceu o mundo. Eu venci o mundo? Não sei. Ele já venceu. Tem bom ânimo. Ele disse que vai dar certo? Não sei, eu acredito nele. Estou na dependência dele. Ouviu-se uma voz. Essa voz que Jesus ouviu é o seguinte: de Deus falando assim: esse é meu filho que eu me alegro. E qual é a voz que você tem ouvido do Senhor para ser cheio do Espírito? Bom, quem está acostumado a ouvir a voz do Senhor tem direção. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, e os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho,
andai por ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para Isaías? Isaías, olha, o caminho é esse, pega essa reta. Mas se você vacilar, titubear, né? Ou te desviar para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti. Por que o ouvido vai ouvir? Porque você tem dono, você tem comprado, você é meu, você não está largado, você não é bicho solto, você é meu filho, você é escolhido. Esse é o caminho, andai por ele. Quantas vezes você vê muita gente que quebra a cara, mas antes de quebrar a cara, Deus está sempre falando, cuidado. A pregação fala, cuidado. Deus revela, cuidado. Deus usa alguém, cuidado. Aí às vezes nós temos a cara de pau. O que Deus falou que eu não me lembro? Opa, você é sábio. Quem tem ouvidos ouça. Quem aqui já ferveu leite? Acho que todo mundo já ferveu leite. Não precisa também não ter fervido leite aqui na vida. Lembra quando a gente comprava aquele leite de saquinho? Hoje é tudo de caixinha. Antigamente a gente comprava leite de saquinho, todo mundo fez isso já. Cortava a boca do saquinho, né? Colocava no caneco. Antigamente a gente comprava o leite, colocava no caneco e fazia o quê? Foi para ferver. Você coloca o leite para ferver. Aí você fala, vou ficar aqui perto. Você ficava 1 hora, o leite não subia. Você virou a cabeça e fazia assim, acabava com o fogão, acabava com o caneco, você pegava um ódio no caneco do leite. Você tinha que ficar o tempo inteiro que à mercê do leite. É horrível. O que a gente aprende com tudo isso? Eu tenho que estar atento o tempo inteiro. Aleluia, Jesus. Alguém te disse que o leite iria subir e derramar? Não. Vem escrito, olha, a partir do momento que o leite atingir a temperatura de 99 graus ele vai subir? Não. A gente sabe que esse é o ponto de fervura, 90 graus. Mas a gente não sabe que horas isso vai acontecer. Como que a gente vai ficar atento? Olhando. Tem coisa que Deus não vai falar mais para você. É só você ficar atento. Poxa, Deus não me falou. Escute a voz do Senhor. Quer ser cheio do poder de Deus? Escute a voz. Por quê? Aquilo que você ganhou, você afugenta, não dando ouvido à voz do Senhor. A primeira pessoa a sair é a presença do Espírito Santo. Opa, ele deixa de morar em nós com o pecado, ele não compactua com o pecado, não viu? Pecado e o Espírito Santo não convivem junto. Ou você dá mão para o Espírito Santo, ou dá mão para o pecado. Quando você peca e comete defeito, porque ninguém aqui é perfeito, o Espírito Santo fala, ó, tem uma sujeira ali, dá uma limpada ali. Ó, a sujeira está ali. Ó, a sujeira está ali. A sujeira está aumentando. Daqui a pouco o que o Espírito Santo de Deus fala? Não fala mais nada não. Deixar ele sozinho. Quando menos espera, não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo, já não sente mais nada, não sente alegria, não sente gozo, não sente nada. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ó, está longe. Na verdade é você que está longe. Segunda identidade. A segunda, no próprio versículo 11, fala: Tu és meu filho amado. O que é isso? Nova identidade que você tem. Eu escutei a voz e agora sou chamado de filho. Segunda identidade. Então, o segundo ponto é a identidade. Quem é você na fila do pão? Filho de Deus, filho. Filho de Deus. Fui lavado, fui comprado. Então, pecado tem vez na minha vida? Claro que não. Por quê? Eu não estou debaixo do jugo do pecado. A palavra de Deus diz que eu não sou disso. Mas você é pecador? Sim, fui concebido em pecado. Sou pecador, mas não estou escravo do pecado. Estou livre do pecado. Livre do pecado. Livre da condenação. Por quê? Hoje eu sou filho. Por quê? Eu criei nisso, eu criei nessa palavra. João 1,12 fala assim. João 1,12. Quem pode ler para mim? 1,12. Evangelho de João. Mas a todos quantos que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus e aos que creem no seu nome. Olha aí. Todos os que receberam o quê? Jesus. Né?
Então quem te deu a filiação e quem é seu pai e que pratica a paternidade é o próprio Deus. Todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então quem te chama de filho de Deus? O próprio Deus. Quando Deus olha para mim, ele fala assim: esse é meu filho. Quando Deus olha para a Rosângela, olha para o Guida, olha para a Iracema, olha para a Lidiane, para qualquer um, é meu filho, é minha filha. Por quê? Você recebeu. Aleluia, Deus. Então, já que você o recebeu, Rubens, toma cuidado, você é filho agora. Ande com os dois pés como filho, você é filho, você já o recebeu. Então, já que você é filho, você ouve a voz do Pai. Eu continuo ligando novamente o primeiro ponto. Não dá para eu ser cheio do Espírito Santo se eu não escuto a voz e se eu não sou filho. O Espírito Santo de Deus, ele não vem sobre aquele que não aceita a ser filho. Por isso que eu não gosto de orar, irmãos. Orar quando eu falo assim, expulsar demônio para quem não quer aceitar Jesus. Ah, mas se cair alguém demoniado, você vai orar expulsar demônio? Claro que eu vou. Mas depois disso tudo, se eu fosse você, aceitava Jesus, por quê? Vai voltar tudo de novo. Detalhe, vai voltar pior. Vai voltar pior. Então, antes de você entrar numa batalha espiritual, primeiro, a pessoa precisa ser blindada pelo próprio Deus. Eu tenho poder para garantir isso? A pessoa precisa entregar a vida dela para Jesus. Nem o próprio Deus, olha que interessante, ele vai chegar e vai falar assim: aqui não vai entrar demônio. Para isso acontecer, a pessoa tem que falar assim: eu não quero mais demônio. Para isso, eu estou entregando a escritura da minha vida nas mãos de Deus. Se a pessoa não fizer isso, nem Deus vai fazer nada por ela. Por quê? Ela não se libertou. Ela não quer ser livre. Não adianta você pegar uma pessoa e falar assim: olha, seja livre. Ela vai falar: tá, obrigado. Agora vem saber disso. Não, não quero. Ela continua sendo escrava de Satanás. Vai entrar 7 horas, porque o Espírito Santo de Deus é educado. Mas Satanás não pode. Ele entra e faz bagunça. E aí, como é que faz? Como é que lida dessa forma? Então, nós somos chamados de filhos de Deus porque nós o aceitamos. E Ele nos deu esse poder para sermos chamados de filhos de Deus. Paternidade. Terceiro tópico: em ti me comprazo. O que é isso? Prazer em Deus. Olha o versículo 11, cheio de coisa. Aonde está o teu prazer? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Se eu sirvo a Deus, se eu amo a Deus, eu tenho que no mínimo me interessar por alguma coisa dele. Não posso olhar a Deus com um olhar de admiração e falar assim: uau, Deus está no céu, eu estou aqui na terra, vida que segue. Não, isso não é relacionamento. Isso é identificação. Deus e eu sei identificar isso. Deus não te chamou para você ser identificado. Deus te chamou para você andar com Ele. Não é para você saber que tem Deus no céu e você na terra. Deus falou assim: eu te chamei para você estar comigo, não ande só. Por isso que você tem que ouvir a voz dele, saber que você é filho dele, ter prazer com ele, falar com ele, orar, menos que oração. É que hoje nós estamos vivendo numa época em que nós temos que sentir muita coisa. Irmãos, é um perigo. Porque eu tenho que orar e eu tenho que estar motivado para orar. Para eu continuar fazendo uma oração de 1 hora, eu tenho que sentir poder de Deus. Irmãos, eu não tenho que sentir nada para orar. Eu tenho que simplesmente orar sem sentir nada. Senhor, eu estou aqui orando, já tem uns 20 minutos, não estou sentindo nada. O Senhor está aí? Eu creio que o Senhor está aqui. Porque eu estou fazendo uma oração não é para Deus em vão, estou fazendo uma oração para Deus vivo. Então você tem que estar motivado a isso e você tem que crer nisso. Hoje não. Ninguém falou em línguas estranhas, ninguém pulou, ninguém rodou, ninguém bateu palma, não aconteceu nenhum movimento na igreja. Significa que Deus estava lá. Ele estava o tempo todo. Aleluia. Inclusive falou com você. Eu não achei que foi tão bom assim. Enquanto nós estivermos medindo culto pela qualidade do poder que desceu, que subiu,
Deus é o quanto nós oramos, o quanto nós buscamos, o quanto nós clamamos, o quanto nós intercedemos. Aleluia. Charles Miller foi um dos homens que mais leu a Bíblia. E eu já falei isso aqui. Quando ele estava à beira da sua morte, perguntaram para ele: o que você gostaria de fazer mais um pouco que você não fez? Ele: ler mais a palavra de Deus. Quanto mais eu lia, mais eu conhecia. Queria ter mais tempo para ler a palavra. Quanto tempo nós gastamos lendo a palavra? Ainda que, falando sobre ter prazer no Senhor, Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4, tá? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que está dizendo aqui? Agrada o Senhor. O que é que agrada o Senhor? Diga fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Quer ter os desejos do coração satisfeitos? Agrada a Ele. Porque Salmo 37 está ligado a Hebreus 11. Salmo 37 fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Desejo do teu coração. E como que eu agrado ao Senhor? Já sei. Vou para o culto. Olha, Deus fica feliz quando você vem para o culto? Fica. Mas isso é benefício para Deus ou para você? Mais para você. Deus continua sendo adorado lá no céu, beleza? Serafins, querubins, voam, cantam, dizem, santo, santo. Adoração que não falta para Ele. A Bíblia fala que os céus proclamam agora o Senhor, o firmamento anuncia o seu poder. Ou seja, todo dia tem sol se pondo, tem lua aparecendo, tem estrelas no céu, tem satélite, está todo mundo adorando ao Senhor. Aleluia. Os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento anuncia o seu poder. Ou seja, o que não falta é adoração a Deus. O que o Senhor quer de mim? Que eu creia que Ele exista, que eu creia que Ele está fazendo, que eu creia que Ele está comigo, que eu creia que Ele ouve a minha oração. Ele quer que eu acredite nele. Isso agrada a Deus. Ué, mas não é dar dízimo? Dar dízimo é gratidão. É devolver uma parte. Ofertar é gratidão. Estou sendo grato. Tem gente que fala: eu vou agradar a Deus. Ó Deus, ó, 10%. Estou te agradando. Eu falo assim: se você está sendo grato, beleza. Se você não estiver sendo grato, melhor nem um pouquinho. Quero agradar a Deus. Já sei, vou pintar a igreja. Vou comprar, eu vou doar todas as cadeiras para a igreja. Deus vai ficar feliz? Poxa, você fez alguma coisa para a casa dele, beleza. Parabéns para você. Mas se você não crê em Deus, Deus vai falar assim: era melhor você ter comprado cadeira. Porque você fez um favor para os crentes, mas para mim você não fez nada. Você continua não crendo em mim, você continua não depositando fé em mim. Então, eu queria tanto que Deus fizesse isso por mim. Como que eu vou fazer? Você nem acredita que Ele existe. A todo momento você está pondo em xeque. Quer saber disso? O próprio povo de Israel, ou raça incrédula. Mar Vermelho abrindo, o pau quebrando no Egito, e 10 pragas, e pá, e vai Moisés, e o bicho pegando, e o porrete comendo na cabeça lá dos egípcios, lá em Faraó, indo lá para os quiabos, e morrendo, e não sei o que, e abre o Mar Vermelho, passa o Mar Vermelho, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, e o Senhor manda provisão, manda maná, daqui a pouco o caldo engrossava, não dava certo uma coisa. Moisés, não tinha cemitério para a gente morrer lá no Egito, não. Raça dramática. Poxa, era melhor ter deixado a gente lá, porque lá a gente sabe o que é morrer. Oi, infeliz. Tu não viu lá o Mar Vermelho aberto? Deus está fazendo, está falando, a gente fala assim: Deus não fala mais comigo, querido. Por que Deus vai fazer a tua vida? Aleluia, Deus. Era para tu estar morto, não tem existido. Entende? Ah, não. Porque nós só queremos que Deus esteja falando conosco. Vem, filho, seja cheio, estou derramando
estou abençoando, estou aqui, e vem a nós o nosso reino, né? A fazer a vontade do Senhor, nada. Vem a nós o vosso reino, nada. Só Deus faz a minha vontade. Pai, faz isso. Pai, faz aquilo. Pai, olha, quebrou isso. Pai, me dá aquilo. É maravilhoso contar testemunho, irmãos. Mas o Senhor está dizendo assim: eu quero que você ande também pela fé. Aleluia. Sem ver nada acontecer. Acreditando. Isso vai me agradar muito mais. É você ver o telhado cair na cabeça, o porrete cantando no Egito, e você dizer: eu creio que Deus está comigo. Isso agrada o Senhor. Aí você me fala: vou satisfazer o desejo do coração dela. Está me agradando, está me servindo, está cheio do meu poder. Isso é que é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. A casa caindo na cabeça, a pessoa fala assim: olha, em paz me levanto, em paz eu deito, porque eu estou vendo a presença do Senhor na minha vida. Aleluia. Mas não está caindo um vidro em cima do carro, não está arrebentando com tudo. Pois é, olha, fui sorteada. Pois é, foi sorteada. Vai vir milagre aí. Aleluia. Eu estou falando isso profeticamente. Vai vir milagre. Por quê? Porque é uma casa perdida. Segundo, não vai cobrir. Não tem quem se responsabilize. Quem que vem agora para fazer isso? Só o Senhor. Senhor, e aí, ó? Amém. Me ajudava. E agora? Vai fazer o quê? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Estou entendendo que o Senhor está preparando algo muito melhor. Aleluia. Estou entendendo que o Senhor vai fazer um milagre aí. Começa a torcer a conversa para adoração. E se você entra na pilha, você fala assim: adoração. Quarto item, para eu correr, senão eu já vou atrasando, eu falo que vou rápido. Bom, resistir às tentações. Quarto item, são 7. Versículo 12. Olha o que aconteceu. Após para você ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ouvir a voz do Senhor, saber que Ele é nosso Pai, paternidade, meu filho amado a quem me comprazo, sentir alegria, gozo em servir ao Senhor. E agora, resistir a tentações. Versículo 12. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. Para quê? Eu falei isso no domingo passado, inclusive. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. É para quê? Você foi lá para sofrer, para passar pela moinha. Foi impelido para o deserto. Então, ou seja, quando você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, saiba, você vai ser levado a um lugar chamado deserto. Deserto não tem companhia, deserto não tem água, deserto não tem casa, deserto tem sol causticante, tem frio causticante à noite, frio abaixo de 0, sol acima de 40 durante o dia, não tem sombra, é só poeira, abrir o olho, é vento e poeira nos olhos, sol torrando na cabeça, não tem água, é solidão. Isso é deserto. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? É quando o Senhor fala assim: vou te pôr no deserto. Aí pode ter certeza que vai vir alguma coisa boa para ele. Glória a Deus. Você é levado para o deserto. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não nos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Paulo estava dizendo para os irmãos de Coríntios o seguinte: epa, porque a galera de Coríntios já estava chegando já no deserto, tá? Fica calmo. Vocês estão subindo pelas paredes, estão nervosos, por quê? O Senhor está provando, vai provar. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas de quem? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Vai ser tentado à medida que você pode. Então, quando alguém fala para você assim: ixi, a tua luta é grande, aí o outro fala assim: ixi, isso não é nada. Então, para você não é nada, mas para mim isso é tudo. Eu posso olhar para você e falar assim: você, isso para mim não é nada. Eu estou numa caminhada de perto dela.
Talvez ela não suporte, a outra não suporte. Talvez eu não suporte, a outra dela. Cada um recebe uma proporção individualizada. E Deus, Ele conhece as forças de cada um. Não significa que eu sou mais sofredor e o fulano é mais do que eu. Se você estiver sofrendo mais que eu, parabéns com você. Continue sofrendo. Eu não quero sofrer mais do que ninguém para ser Marte aqui. Eu quero só a parte que me cabe, de preferência, que o Senhor me livre dela. Mas se eu tiver que passar, Senhor, me livra. Para quê? Para que eu, como diz assim, permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento. De sorte que possais resistir e suportar. Ou seja, vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir a tentação, mas resista, porque você tem condições de resistir, tem força. Ah, eu não tenho força, minha carne é fraca. Não, tua carne é fraca. É você que já desistiu. Ah, o capeta vem me esbofeteia. Não, querido. Você está deixando de se esbofetear porque você quer. Ah, eu não consigo dizer não. Consegue sim. Porque aquilo que você não vai suportar, o Senhor vai te dar o livramento. Aquilo que Ele não te livrou é porque você tem condições de suportar. Quinto item: vida de consagração. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, está nesse texto que nós estamos lendo, e esses são os pontos que nos garantem ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque a gente que acha que ter uma vida cheia do Espírito Santo é quem fala mais em língua estranha. Irmãos, falar em línguas estranhas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Isso não significa que é uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é provar e mostrar que você dá fruto. Eu estou falando de ter o Espírito Santo habitando na vida. Não estou falando de você ter uma sensação, uma emoção, ter uma evidência num culto ou numa vida ou outra. Porque nem todo mundo fala em línguas. E não significa que não são cheios do Espírito Santo. Versículo 13. Vida de consagração. No versículo 13 diz assim: e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos que o serviam. Aqui está dizendo que Jesus foi fazer o que lá? Ele estava em consagração. O que é consagração? Separado. Eu fui impelido pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. Estou no deserto sendo tentado pelo inimigo, mas não estou aqui à mercê de Satanás. Satanás não pisa na minha cabeça, Satanás não faz o que é comigo, eu estou aqui, ele vai me tentando, mas eu continuo o quê? Separado. Cão, você elimina, não vou tocar não. Você pode falar no meu ouvido, mas eu não vou comer as tuas bolotas. Satanás pode me irritar, me irar, mas eu continuo separado. Sou do Senhor. Aleluia. Consagração. Nisso tudo, eu provo que eu estou cheio do Espírito Santo. Isso são características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por quê? Separado. Irmãos, na carne, você não faz isso. Na carne, alguém falou desaforo para você, na carne, você sai do salto. Para quem não usa salto, então já é no chão mesmo. Aleluia. Marcos 9, 29 diz. Alguém lê para mim, por favor. Marcos 9, 29. Ele disse-lhes: esta caça não pode sair por coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aqui foi quando eu fui expulsar demônio, não conseguiram. Os discípulos. O Senhor pegou e expulsou o demônio, depois foi lá e deu uma lavada. Pois é, essa casta não sai se não for com jejum e oração. Se eu não estiver jejuando e orando, tem castas de demônio que não vão sair. Ué, não, então aquela igreja é fraca, vou procurar uma outra. Não, irmão, não é a igreja que expulsa demônio, é uma vida de consagração. Quem faz o milagre é o Senhor. Quem recebe o poder foi você. Então eu não preciso de uma igreja XYZ, não preciso, eu preciso ter uma vida de consagração. Jejum, oração e fé. Simples. Ah, então porque estou perdendo batalha, porque lembra no começo da pregação? Ora um pouco. Ora um pouco, jejum um pouco, fala um pouco com Deus. Aí agora eu vou querer do nada demonstrar que eu tenho uma intimidade danada.
Aleluia. Eu posso até enganar os irmãos, mas no mundo espiritual, a galera sabe quem sou. Opa, eu sou cheio, eu faço barulho, eu faço esparrão, mas no mundo espiritual tu não está dizendo, nunca nem vi esse cara por aqui, nunca nem vi orando. Não, porque comigo o inimigo não vai tirar farofa, ele vem e vai sair do bico da chuteira, eu mando embora, é assim. Aí quando chega no mundo espiritual, o cão fala, quem é esse aqui? Não reconheço tal autoridade, porque não ora, nem ele reconhece, nem ele tem fé. Porque o jejum não é nenhum amuleto sagrado. O jejum é para me humilhar a minha carne, humilhar a mim mesmo e me reduzir ao quê? A um estado de humilhação e reconhecer que eu não sou nada. Aleluia, Deus. Ficar sem comer não é simplesmente para eu falar assim, eu estou fazendo me abstendo de algumas coisas para mostrar o quê? Para mostrar que agora eu tenho poder cair um raio na minha cabeça. Não. Quanto mais eu me consagro, mais eu oro, mais eu me consagro, eu falo com Deus, mais eu me aproximo dele, mais eu tenho intimidade com ele. Intimidade é tudo. Sexto item e o sétimo. 13. B diz, sendo tentado por Satanás. Jesus foi sendo tentado por quem? Satanás. Ele foi impelido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, mas para ser tentado por Satanás. E qual foi o sexto item? Vitória na palavra. Porque você vê Jesus falando o que para Satanás o tempo todo? Não, isso aqui pode ter homem, para trás de mim, Satanás. Está escrito que não vai tentar o Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus, e o próprio Jesus usou o quê? A palavra. Volta e meia, Satanás tenta usar a própria palavra para te desafiar. Aleluia. Versículo bíblico, frase isolada. Esteja afiado, esteja preparado. E tem situações que o inimigo vai chegar para você e vai usar a palavra, sabe o que você vai fazer? Agora eu fico quieto, te perguntar tudo. Porque Satanás ele quer o quê? Ele quer te persuadir, ele quer te amedrontar, ele quer rir, ele quer falar, ele quer dizer. Você pode ver que Jesus ele era certeiro. Se tu és o Filho de Deus, olha aí, colocando em xeque a elegibilidade de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães em pedra. Ou seja, ele nem pensou. Está com fome? Come aí pão. Faz virar pão. Não. Se tu és Filho de Deus. Ou seja, fazendo com que Jesus provasse a sua verdadeira origem. Ei, eu não tenho que provar nada para você, não, Satanás. Justo para você, que sabe quem eu sou. Aleluia. Não gaste ferramenta, não gaste munição em hora errada. Jesus poderia dar todas as respostas que naquele momento acabado com ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de outra palavra que procede da boca do Senhor. Essa é a resposta que Jesus deu para Satanás. Foi na primeira tentação. Se tu és filho de Deus, depois, qual foi a outra tentação? Aí você observa, numa das, Jesus está em cima do pináculo. Se você me prostrar e me adorar, tudo isso que será teu. Quer dizer, o cara não tinha nada. Ele estava dando para si tudo que ele não tinha. Tem gente que faz trabalho para trazer a pessoa amada, para ter dinheiro, para ter isso, para ter aquilo. Ou seja, pede para o cão nada, porque não pode dar nada. Irmãos, se a pessoa amada não quiser vir comigo, se não ter vontade, é melhor que ela não venha, porque ela não é amada. Só quem amou foi você.
Aí você descobre que a pessoa amada pela amada era laço. E aí? Você entende? Não, porque Deus ele vai restaurar o meu casamento. Porque o casamento já foi pro vinagre. Só você estava nele sozinho. Está na hora de você se levantar agora. Entende? E Satanás às vezes ele quer nos enganar. Não, eu vou fazer, olha, você vai ficar rico, você vai ficar próspero. Olha, eu vou fazer um negócio aqui que você vai ganhar dinheiro, vai começar a vir um monte de coisa, joga um pouco de sal ali na porta, põe um negócio aqui, põe. Irmão, se você não arregaçar as mangas e for trabalhar, não vai vir dinheiro. Se você não pedir sabedoria e estratégia para Deus, não vai acontecer nada. Se você não usar as ferramentas certas, as coisas não dão certo. Não, porque eu preciso fazer um negócio aqui. E o que tem de crente lá? Eu creio em Deus, mas eu vou deixar aqui o negócio aqui, que é para dar sorte. Eu vou deixar aqui que é para atrair não sei o que, irmãos. Eu tinha lá na cafeteria uns vasinhos com sal dentro, sal grosso, que eu deixei para enfeitar as florzinhas, né? Um salzinho grosso ali. Aí todo mundo chega, ai, é bom, né? Que a energia ficar no sal, né? Aí eu não tenho, estava passando muito pó na mesa, né? Nossa, não está ficando preto, né? Energia. Não, essa pessoa é retardada. Comer alguma coisa aqui, não é possível, está vindo pó aqui. Podia ser açúcar, ia ficar preto também. Com a família ia comer, né? Aí eu vi que o pessoal falou, não, mas o sal é bom para energia. Eu sabe uma coisa? Vou mandar vaso, vou mandar sal, tudo com vinagre. Troquei o vaso. Vão achar que eu estou fazendo amuleto? Peraí. Eu estava com uma ideia, eu vou achando que era outra. Aí eu entendi o sal, isso aí, vamos afastar. Falei, é? Não, nunca ganhei um centavo a mais com ou sem sal. Tudo foi Deus até agora. Se estou de pé agora, não foi por causa do sal, foi por causa do Senhor. O sal sou eu. Eu sou o sal da terra, é eu que tenho pé da terra. Não é a minha mesa com um pouquinho de sal, não, com um pé de pimenta. Meu vizinho me deu um pé de pimenta, estava bonito, colocou na porta. Aí eu morri no pé de pimenta, foi azar. Eu falei, não é porque não toma só esse bicho, que dá todo dia que ficar. Você entende? Irmão, eu acredito que uma palavra de maldição pode, porque o próprio Cristo amaldiçoou a figueira. Eu acredito que alguém pode chamar uma palavra e amaldiçoar uma planta. Eu acredito nisso. Mas a minha vida não depende da maldição de alguém. Praga alguma vai chegar na minha tenda. Aos seus anjos, o Senhor já deu ordem a meu respeito. Se preciso for, ele manda anjo. Se não, só uma palavra dele basta. Aqui quem mora é o Espírito Santo. Não é a habitação do cão, não. Que é o hotel, o quê? Que uma hora está o Senhor, está o Espírito Santo. Peraí. Não, eu estou vulnerável. Você está vulnerável. Você tem que tomar um negócio. Você tem que tomar não sei o quê. Tem que tomar não sei o quê. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui é casa do Senhor, morada do Espírito Santo. Se estiver tudo bem, o Senhor está no controle. E se não estiver tudo bem, o Senhor está no controle do mesmo jeito. É a habitação do Senhor. Vitória pela palavra. Eu vou mostrar que sou cheio do Espírito Santo quando tiver palavra. Aleluia, Deus. Mas aí fica difícil, né? Porque como assim? Como assim? De que jeito? Nós lemos Marcos 9, nós vamos para Efésios 6:17. O que é Efésios 6:17? O que diz lá sobre a palavra? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus é a espada do Espírito. Como que você entra numa batalha? Só com o capacete da salvação? Estou salvo, vou lá. Precisa de palavra. Mas eu tenho dificuldade para a palavra. Começa a não ter. Quando eu leio a palavra da sono, compra uma Bíblia de letra gigante, ultra gigante, compra um tablet, amplia essa letra, coloca no tablet para você ouvir a palavra, porque agora você pode
fala, você não precisa nem ler. Escute a palavra, escuta a palavra, coma a palavra. Ah, eu estou assistindo lá a novela da Record. Eu prefiro que você leia a palavra, depois você assiste a novela da Record. A novela da Record, às vezes tem umas coisas que distorcem um pouquinho lá. Leia só a palavra. Vale mais a pena. Vitória pela palavra. Sétimo e último item. Versículo 13. Jesus estava com as feras, mas os anjos o serviam. Sabe o que é isso? Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ou quem quer ser cheio do Espírito Santo, entende o que é batalha espiritual. Posso estar no meio das feras, mas eu sou guardado pelo Senhor. Estou entrando lá no meu serviço, está cheio de cobra, mas o Senhor está comigo. Glória a Deus. Estou fazendo um trabalho, está todo mundo olhando, vários olhos sobre mim. Esse não saiu, está aqui. Esse homem se aposentou aqui na minha vida. Se aposentou, está aqui ainda. Ninguém consegue derrubar, ninguém consegue tirar. Que estabilidade é essa? Os anjos estão servindo. Aleluia. Será que ele é tão insubstituível assim? É o Senhor dizendo assim: aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, só sai quando eu quiser, na hora que eu quiser. Glória a Deus. Você não quer ver? Aqui na empresa, está numa posição, num cargo, vou dar um jeito de puxar o tapete. Pode puxar o tapete, pode se enrolar o tapete, pode virar tapete a pessoa. Não vou cair, o Senhor está comigo. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. A minha vida não depende disso. Eu estou aqui nesse trabalho. Minha vida não depende desse trabalho. Eu dependo do Senhor. O trabalho leva dinheiro para minha casa, mas quem me guarda é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu conheci a Gi, a vida já era velha de fogo. Você acha que é novo? Até hoje, o que guardou? Aí eu lembro que a gente falava: mudou o governo, mudou o governador do estado. Ixi, mudou isso, mudou aquilo. Mudou a diretoria, mudou não sei quem. E o garotinho lá. Passa ano, sai ano. Agora vai, agora o capeta se levantou na frente todinha. Agora estão balançando a figueira lá. Ixi, está falindo, vai fechar. Ixi, não vai durar, agora vai não sei o quê, agora vai abrir já concordata, agora vai abrir falência. Jesus está dizendo assim: eu não falei nada. Até para falir tem que pedir minha permissão. Porque aquele é injusto. Até para ser destruído Sodoma e Gomorra, o Senhor falou assim: tem gente minha lá, vou tirar de lá primeiro, depois a gente mete fogo aqui nessa casa. Glória a Deus. Aleluia. Até para o cão tocar naquilo que é teu, tem que pedir permissão para o Senhor. E só toca se o Senhor deixar. Sabe por que é isso? Eu tomo propriedade para dizer isso, que uma vez a gente contou, o presbítero já me contou, que ela abriu mão de dar aula, porque ela escutou a voz do Senhor. Lembra do início? Ouviu a voz? E o Senhor disse assim: larga tudo e sai. Estava no começo do magistério, o Senhor falou: larga tudo e sai. Peraí, mas não tinha um sonho ali investido? Não tinha um projeto? Não tinha um projeto de ajudar o marido? Tinha. Mas ela entendeu: eu vou ajudar muito melhor orando. Eu vou ajudar muito mais fazendo a obra. Ficou rica? Ficou milionária? Mas não faltou nada. Nisso se formou filho, formou casa, formou tudo, construiu algumas coisas. Estão aí servindo ao Senhor. O Senhor está dizendo assim: é só me obedecer, escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Se eu ouvir a voz do Senhor, foi o primeiro item. Se eu ouvir a voz de Deus, se eu tiver identidade de filho de Deus, se eu tiver prazer em servir a Deus, se eu resistir às tentações e buscar isso no Senhor, se eu tiver uma vida de consagração, de vitória pela palavra, ou seja, de buscar a palavra, se eu entender o que é batalha espiritual, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus.
ele começa a produzir fruto. Porque tudo que foi falado aqui não foi nada tirado de lugar nenhum. É palavra pura. Glória a Deus. Último item, Efésios 5, 18. Olha o que diz, olha que tremendo isso. Lembra mim, por favor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo aqui aos Efésios: não perca tempo com aquilo que não vai te trazer a plena satisfação. Não é o vinho, não é o carro, não é a casa. Não se embriague com coisas dessa vida, não se enche com as coisas dessa vida. Porque vinho significa alegria. Se você for ver vinho na Bíblia, o significado de vinho é alegria. Não se embriague com essas alegrias, porque a alegria da terra. Não se embriague com essas coisas. Essas coisas não vão te trazer o cumprimento. Mas faça o quê? Enchei-vos do Espírito. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Eu quero ser cheio, Senhor. Cheio do teu Espírito. Só para ficar uma dica: estavam todos reunidos na festa de Pentecostes, um vento impetuoso encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito, e passaram e começaram a falar em outras línguas. Línguas repartidas como de fogo. Deus está querendo encher a sua igreja com o seu poder. Não é só para falar em línguas, é para ter dom de visão, de revelação, de profecia, para fazer coisas sobrenaturais. A igreja será conhecida como aquela que porta a presença do Senhor. Não é aquela que sai para bater boca, para discutir quem é mais poderoso, quem é menos poderoso, para dizer, ai, Deus está aqui, Deus está aqui. Não. Alguém chega e fala, Deus está aqui, fala, amém, meu irmão. Deus está aí? Glória a Deus. E aí? Eu prefiro mostrar na minha vida. Se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. O fruto vai dizer quem eu sou. Se eu sou longânimo, se eu sou manso, se eu sou compassivo. Tem gente que fala que é tão cheio do poder de Deus, prega, profetiza, roda, pinta e borda, mas não produz um fruto. Não produz nada. Então está faltando a presença do Senhor. Que você possa fazer essa oração hoje. Senhor, eu quero ser cheio do teu poder. Eu quero ser cheio disso. Pai, nós confessamos a Ti, Deus, as nossas falhas, as nossas necessidades.